Glória a Deus, meus amados, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos mais uma vez usando desse púlpito para ministrar a palavra do Senhor. E nessa data tão especial, Dia dos Pais, aos pais, um feliz Dia dos Pais. Amém, meu amado? Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 2. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 2. Está aí no telão? Amém. Diz assim o texto sagrado: Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. Amém, meus amados? Meus queridos, nessa oportunidade que Deus me concedeu, com a ajuda do Espírito Santo, com a boa educação da amada igreja, eu gostaria de ministrar uma palavra com o tema 7 atitudes diante da tempestade. Prometo ser breve, lacônico por causa do tempo, mas creio que terei tempo suficiente para entregar essa mensagem para a amada igreja. Amém, meu amado? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Meus amados, eu começo dizendo que existem tempestades, existem crises, existem problemas na nossa vida que decorrem das nossas atitudes, que decorrem muitas das vezes dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas. Entretanto, existem problemas que surgem na nossa vida de repente. Nós não fizemos absolutamente nada para que esses problemas chegassem, mas eles, infelizmente, chegam. E aqui, no texto que eu li, ocorre exatamente isso. O capítulo 19 de 2 Crônicas vai dizer que Josafá está fazendo uma reforma. Josafá coloca novamente Israel um culto ao Senhor. Josafá, a Bíblia vai dizer que ele traz a lei de Deus novamente. Josafá agora está desfrutando um período bom. A nação de Israel está desfrutando de um período bom. Mas o verso 1 do capítulo 20 diz: depois do que aconteceu no capítulo 19. Era um tempo bom, era um momento significativo para o povo de Israel, mas o verso 20 começa dizendo: depois disso, depois do período bom, depois que eles estavam alegres, depois que eles estavam desfrutando de um momento maravilhoso, a adversidade veio, a crise veio, e não é diferente conosco. Você pode estar desfrutando do melhor momento da sua vida e no outro dia a crise vir na sua vida. Aquela notícia do parente próximo de você fica doente. Você recebe uma notícia e isso lhe causa o quê? Angústia. E isso lhe causa o quê? Sofrimento. E isso lhe causa o quê? Tristeza. Josafá aqui era um rei piedoso. Ele promove reformas espirituais, mas a notícia devastadora chegou aos seus ouvidos. Qual é? Uma multidão vem, Josafá, contra ti. Não era apenas um exército. A Bíblia vai dizer que eram 3 nações unidas. Os Moabitas, verso 1, os Amonitas e alguns dos Meunitas.
De repente, um grande exército vem contra Josafá. E Josafá e a nação de Israel não estão preparados para a guerra. Aleluia. Não estão preparados, Mateus, para vencer essa batalha. E a pergunta que lhes faço: quantos de nós nessa noite nos encontramos semelhantemente a Josafá? Estávamos bem, mas uma crise veio. Um exército se levantou contra nós e nós simplesmente não sabemos como vencê-los. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua situação. Aleluia. Para mudar o teu quadro. Na minha oportunidade, eu quero destacar rapidamente, irmãos, 7 atitudes que devemos ter diante da tempestade. A tempestade surgiu diante do rei Josafá, mas esse homem teve atitudes diante da tempestade que trouxeram a ele no final a vitória. E nós aprenderemos essa atitude que devemos ter para que a vitória seja entregue em nossas mãos. Quem crê assim, irmãos? Glória a Deus. A primeira atitude, irmãos, que devemos ter está no verso de número 3. Puder colocar? Verso 3 diz assim: então Josafá temeu, ou teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo. Qual é, irmãos, a primeira atitude que devemos ter? É levar o medo para a presença de Deus. Meus amados, o texto não diz que Josafá não teve medo, mas o texto diz que ele temeu, ele teve medo, ele ficou apavorado. Por quê? Porque a notícia chegou a ele, já que as nações, os 3 povos, já estavam em estado avançado, já estavam perto. E Josafá pensa na sua mente: eu não posso fazer nada, certamente eu vou ser o quê? Derrotado. Eu não tenho estratégia, eu não tenho como levantar o exército agora, preparar o exército agora para ganhar essa batalha. Humanamente falando, ele teve medo. Meus amados, nós não somos diferentes do rei Josafá. Aleluia. Nós temos medo. Ninguém aqui é super-herói não, meu irmão. Existem notícias que abalam a nossa vida. Existem situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nos deixam para baixo. Às vezes é a falta de recurso, é aquele filho nas drogas, é aquele cônjuge que não se converte, é aquela tribulação no trabalho, na escola. Existem coisas que trazem medo ao nosso coração, que atribulam a nossa alma. Porém, Josafá não se deixou, aleluia, ser tomado pelo medo. A diferença é o que ele fez com o medo, irmã Dani. Ele não permitiu que o medo governasse as suas decisões. Muitos de nós, infelizmente, estamos deixando que o medo governe as nossas ações, as nossas emoções, as nossas atitudes. Ei, nessa noite, Deus está repreendendo esse medo. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz: ele teve medo, mas ele buscou o Senhor. Ele transformou o medo em oração. O medo não o afastou de Deus. O medo o levou para a presença de Deus. Meus amados, que tenhamos essa mesma atitude do rei Josafá. Quando a crise vier, não nos afastemos não.
Tem gente que a luta vem, a crise vem, o problema vem, a tempestade vem e quer se desviar. Não nos desviaremos, muito pelo contrário. Quanto mais provação vier, mais buscaremos ao Senhor. Aleluia! O verbo hebraico aqui para buscar é darash, que significa procurar intensamente, que significa consultar com insistência, que significa depender completamente. Meus amados, Josafá não foi buscar uma estratégia militar, ele foi buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode nos dar escape. A questão, meus amados, não é se teremos medo. Não é essa a questão. A questão é para onde correremos quando o medo chegar. Aleluia. O que faremos no dia da angústia? O que faremos no dia imandante da adversidade? O que é que nós iremos fazer? Para quem correremos? Nosso problema, irmãos, é que estamos correndo para a pessoa errada. Estamos correndo para o caminho errado. Voltemos, aleluia, a correr para aquele que pode solucionar os problemas da nossa vida. Busquemos ao Senhor como Josafá fez. A primeira atitude, irmãos, que devemos ter diante da tempestade, diante da luta, é buscar ao Senhor, é levar, aleluia, nossa ansiedade, é levar a crise existencial para os pés do Senhor, é levar para Deus o nosso medo, dizendo: Senhor, eu estou atribulado, Senhor, eu não sei resolver essa causa, Senhor, eu não tenho estrutura diante desse problema, mas eu estou aqui com o pó no chão, Senhor, buscando a tua face. Andrew Homemaker diz: o medo bate a porta do nosso coração, mas a fé leva a Deus para abrir. Aleluia. Quando o medo bate, sabe o que a gente tem que fazer? Deixar que o próprio Deus abra essa porta. Porque quando Deus abre a porta do nosso coração, quando o medo bate, Ele blinda o nosso coração, aleluia, e remove do nosso coração todo medo, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de fé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Segunda atitude que devemos ter diante da tempestade está no versículo 12. Põe aí, minha amada irmã. Verso 12 diz assim, meus amados: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, diga comigo, porém. Diga forte, porém. Os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Segunda coisa, meus amados, que devemos fazer, Mateus, é reconhecer, grave isso, é reconhecer a nossa total dependência de Deus. No verso 12 ainda é a continuação da oração de Josafá, porque a Bíblia diz, aleluia, que Josafá, ele teme, ele vai buscar Deus, e ele convoca a nação para fazer um jejum nacional. Aí quando todo mundo se reúne, eles ficam na frente da assembleia, no meio da assembleia, e começam a fazer uma oração. Que exemplo maravilhoso. Meus amados, o que nós precisamos no dia de hoje é líderes
como o rei Josafá. O rei, o líder máximo da nação de Israel, se levanta para orar. Se levanta para buscar a Deus. Como nos dias de hoje precisamos de líderes que dão exemplo para o povo. Infelizmente, isso não acontece aqui na minha área. Mas tem ministérios que o pastor pede para a igreja orar, mas ele não ora. Líderes que cobram do povo, mas eles mesmos não fazem. Meus amados, nós precisamos ter a mesma atitude de Josafá. Devemos ser exemplo para os outros. Glória a Deus. Então a segunda atitude é reconhecer nossa total dependência de quem? De quem? De Deus. Que oração, meus amados, extraordinária. Ele está orando e ele está dizendo: Senhor, em nós não há força. Isso é magnífico, irmão Eudes. Um rei, um homem que é soberano diante de uma nação, um rei reconhecendo a sua incapacidade. Meus queridos, hoje nós vivemos numa cultura que idolatra a autossuficiência. Não, você não pode declarar que você é fraco. Você não pode declarar que você precisa de ajuda. Tem gente que o ego é tão grande que ele não tem a capacidade de pedir ajuda. Porque hoje a cultura idolatra a autossuficiência. Não, eu posso, eu faço, eu tenho, eu não preciso de ti. Tu é um tolo. Porque até para nascer tu precisou de outras pessoas. Para te crescer, tu precisou lá de alguém que estivesse lá te alimentando. Irmãos, aqui ninguém é autossuficiente. Todos que estão nesse recinto, todos que estão nessa casa são pessoas dependentes. E se nós quisermos receber a nossa vitória, precisamos ser honestos diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não sei como sair dessa situação. Senhor, aos meus olhos essa crise nunca vai passar. Senhor, essa luta saiu do meu controle. Eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho capacidade para resolver esse problema. Me ajuda! Quantos aqui declaram e reconhecem sua dependência do Senhor? Meus amados, enquanto pensamos que podemos resolver tudo sozinhos, pouco veremos da intervenção divina. Porque Deus ajuda pessoas que são humildes o suficiente para pedir socorro dele. E que maravilha! O salmista já disse no Salmo 46 que o Senhor é socorro presente na angústia. A angústia que tu estás passando, saiba que o Senhor tem socorro para você. Ele é o nosso próprio socorro. O orgulho diz, pastor, eu consigo, mas a fé diz: sem Deus eu não consigo. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Que nós, irmãos, tenhamos essa atitude do rei Josafá. Reconhecer, irmã Miriam, a nossa dependência dele. O nosso problema é que estamos querendo resolver problemas que não estão na nossa capacidade. Tire da tua mão nessa noite e entregue para as mãos de Jesus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes só aconteceu porque saiu da mão do menino e foi para a mão de Jesus. Coloque o teu problema nas mãos do Senhor e você vai ver o milagre que Ele vai operar na tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Vamos continuar, irmão? Terceira atitude que devemos ter ainda está no verso de número 12. Quando ele diz assim, ó: e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Meus amados, a terceira atitude que nós devemos ter diante das diversidades da vida é fixar os nossos olhos em Deus e não na tempestade. Aleluia. Meus queridos, Josafá olhou para o tamanho do problema. Ele olhou sim. Por um momento ele teve medo. Ele olhou para o tamanho do problema, da luta, da guerra, da batalha. Ele olhou, mas ele decidiu olhar mais para Deus do que para a ameaça. Aleluia. Quando ele, na sua oração, ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos, Senhor, não estão na guerra, os nossos olhos estão postos em Ti. Nessa noite eu te convido a você parar de olhar para a tribulação. Pare de fixar os teus olhos nos problemas. Pare de só ver derrota. Pare de só ver luta. Veja o Senhor. Pedro, todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro afundou quando ele olhou para o vento. Pedro estava caminhando sobre as águas, andando sobre as águas. Sabe quando ele cai? Quando ele olha para o vento. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para a luta. E fixe os seus olhos em Deus, meus amados irmãos. Aleluia. Josafá venceu porque ele olhou para o Senhor. Josafá venceu a guerra porque ele decidiu colocar os seus olhos fixos no Senhor. Se nós fixarmos os nossos problemas, se nós fixarmos, os nossos olhos nos problemas, nunca enxergaremos o milagre, nunca enxergaremos a vitória. Nunca. Por quê? Porque nossos olhos estão fixos no problema. Nessa noite, mude a tua visão. Mude o foco da tua visão e pare de enxergar a luta e veja o Rei dos Reis nessa hora. Meus queridos, há uma grande verdade aqui, irmãos. Aquilo que domina nossos olhos acaba dominando nosso coração. Sabe por que nosso coração anda atribulado? Sabe por que nosso coração anda muito angustiado? Sabe por que tem gente aqui que não consegue mais sentir alegria no coração? Porque os seus olhos só estão fixados nas lutas da vida. Aleluia. E aonde os nossos olhos dominam, acaba dominando o nosso coração. Chega, irmãos, de sofrer. Chega de ter só tristeza e angústia e mágoa nesse coração. Deus vai nessa noite operar na nossa vida. E a tristeza vai sair. E a angústia da alma vai sair. E Deus vai colocar no nosso coração a sua alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meus queridos, os olhos da fé enxergam possibilidades, onde os olhos naturais só veem impossibilidades. Quando eu vejo um crente que não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, não tem mais nada, ele não vê vitória, ele não consegue ver uma solução, sabe o que está acontecendo? Ele só está olhando com os olhos naturais. Mas Deus não nos chamou, aleluia, para vivermos com os nossos olhos naturais. Deus está nos chamando nessa noite para nós olharmos com os olhos da fé. Porque o justo viverá pela fé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Depois dessa oração magnífica,
Depois, meus amados, desse quebrantamento do rei, depois dessa súplica, Mateus, sincera ao Senhor, sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Porque, irmãos, Deus responde orações sinceras. Tem gente que bate no peito, que fica orando 1 hora, 1h30, maravilha. Mas Deus, meus amados, não está em busca tão somente de orações que demoram muito. Deus está em busca de orações sinceras. Tem gente, pastor, que ora 20 minutos, e tem gente que ora 1 hora. Mas essa pessoa que orou 20 minutos rasgou o seu coração diante de Deus. Quem Deus vai atender primeiro? Aquele que rasgou o seu coração, aquele que orou com sinceridade, aquele que se quebrantou na presença do Senhor. Quarta atitude está no verso 17. Diz assim: Deus levanta Jaziel, um levita, e enche esse levita com o Espírito do Senhor. E Deus usa esse homem para entregar uma mensagem para o rei. Ele diz assim, ó: nesta batalha não tereis que pelejar. Portai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Qual é a quarta atitude que devemos ter diante da tempestade? É acreditar na palavra de Deus. Meus amados, que palavra impressionante. Antes da batalha começar, antes da batalha sequer começar, Deus já anunciou a vitória. Aleluia. Que maravilha. Mas, grave isso, a fé se apoia na palavra de Deus e não nas circunstâncias. A promessa que Deus deu através de Jaziel, que daria a vitória para o povo, essa promessa não significava, irmãos, que o povo ficaria parado em casa. Ah, Deus já prometeu, pastor, vou ficar aqui na minha casa sentado. Não. Deus te deu promessas. Deus já falou que vai te conceder a vitória. Mas não é para você ficar parado em casa, deitado numa rede. Deus deu uma ordem: ei, portai-vos, permaneçam na posição, fiquem prontos. O nosso problema é que está faltando em nós posição firme diante do Senhor. Tem gente aqui que infelizmente não se posiciona no reino. Tem gente que não está na posição que Deus quer que você esteja, meu amado. Ele dá uma ordem: portai-vos, fiquem parados quando vocês se locomoverem na guerra, e vede a salvação do Senhor para convosco. 3 coisas. Se posicione em vão. Quando vocês estiverem na posição, aí sim fiquem parados. Terceiro, vocês vão contemplar a vitória que eu vou entregar diante de vocês. A promessa não significava que o povo ficaria parado nas suas casas, irmãos. Eles precisariam marchar até o campo da batalha. A fé, meus amados, não elimina a nossa responsabilidade. Sabe o que a fé elimina? A nossa incredulidade. Porque eles tinham aqui que crer na palavra de Deus. Quando o profeta pronunciou. Qual é o nosso problema do século 21 como igreja, irmãos? Nós estamos perdendo a nossa fé nas promessas de Deus.
Nós estamos simplesmente esquecendo das promessas de Deus para a nossa vida. Meus amados, um homem que se agarra às promessas de Deus, nada o abala, Deus. Nada o tira da posição. Por quê? Porque ele crê, aleluia, na poderosa palavra de Deus. Ele crê nas promessas. Ele diz, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu em salvar meu filho, se o Senhor prometeu em salvar meu cônjuge, pode passar o tempo que vier, que passar, que demorar, mas Deus vai cumprir a sua palavra. Não perca a esperança na palavra de Deus. Meus queridos, nem sempre veremos imediatamente, grave isso, nem sempre veremos imediatamente aquilo que Deus prometeu. Abraão viu? Alguém aqui pode afirmar que Abraão contemplou com seus olhos o cumprimento da promessa que Deus fez a ele em Gênesis 12? Não. 430 anos depois é que os israelitas, o povo hebreu, perdão, se tornou uma nação. Mas se Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. Pode passar o tempo, irmãos. Talvez os meus olhos não contemplem, eu possa morrer, mas eu creio que Deus vai salvar a vida do meu pai. Eu creio que o meu irmão vai voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Nem sempre veremos imediatamente. Tem gente que Deus promete hoje e já quer ver amanhã. Não é assim, irmãos. Não é assim. Mas nós vamos continuar caminhando, porque nós confiamos em quem prometeu. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quinto ponto, irmãos, está no versículo 19. Coloca aí, meu irmão. O que diz aí, ó? E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Qual é a quinta atitude que devemos ter diante da adversidade? É adorar antes da vitória. Ah, você não entendeu não. Glória a Deus. Você não entendeu não, vou repetir. Qual é a quinta atitude que devemos ter diante da adversidade? É adorar a Deus antes da vitória. Qual foi a ordem aqui? Observem a ordem do texto. Primeiro veio o louvor, depois veio o milagre. O milagre só aconteceu depois que esse povo louvou a Deus. Isso muda completamente a nossa perspectiva, irmã Regina. O louvor deles não foi reação à vitória. Não foi. Foi a demonstração de confiança antes da vitória. Matthew Henry diz que o louvor antecipado é uma das expressões mais elevadas da fé. Por quê, irmãos? Porque qualquer pessoa louva ao Senhor depois que o problema acaba. Eu quero ver nós louvarmos a Deus quando o problema ainda existe, quando a vitória ainda não chegou. Mas somente quem confia em Deus consegue adorá-lo enquanto a batalha continua. Eu anotei aqui que eu vou contar um testemunho do Mateus e da irmã Sabrina. Eles ficaram atribulados, irmão. Falei, vou contar um testemunho de vocês numa pregação. Ele, ei pastor, o que é? Me diz aí, calma. Veja essa ansiedade.
Meus amados, teve um dia aí que eu estava conversando com o Mateus. E aí o Mateus falou para mim: pastor, o negócio aqui está difícil. Não temos nada. Está apertado aqui. Mas pastor, eu estou crendo. Eu estou adorando ao Senhor. Aleluia. Eu estou glorificando ao Senhor. Em meio a essa luta, está difícil, a despensa está vazia, a geladeira não tem nada, mas eu estou adorando ao Senhor. Ele falou isso para mim. Passou acho que 3 dias, irmãos, eu estava atribulado. Falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar meu irmão? E passou. Aí a minha esposa mandou mensagem para mim. Aí quando Deus fala com ela, eu sei que é para fazer. Porque geralmente Deus nos convence. O difícil é convencer as nossas esposas. Então quando Deus já convence a esposa, que eu já sei que é de Deus. É ou não é, irmãos? Então Deus falou com ela: vamos abençoar o Mateus e a Sabrina. E eu falei: opa, amém. Deus abriu uma porta aí. E eu fui, irmãos, eu fui no Bastos, fiz um pequeno rancho, cheguei lá, entreguei, ele se alegrou. Sabe por que esse rancho chegou? Sabe por que a vitória veio? Porque ele adorou antes. Aleluia. Porque ele falou literalmente: pastor, eu estou adorando, pastor. Aleluia. Eu não estou vendo nada, mas eu estou adorando. Eu estou louvando ao Senhor. Meus amados, Deus quer ver a nossa adoração. A vitória está perto, mas tão somente antes adoremos a Ele. Aleluia. Cantemos louvores a Ele. Porque louvar a Deus quando o problema acaba é fácil. Eu quero ver tu louvar a Deus mediante ao problema. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E por fim, a última atitude, irmãos, que devemos ter, está no verso de número 26. Coloque aí, irmão, por favor. Diz assim, ó: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Vamos contextualizar isso aqui. Pela manhã eles se levantaram, os filhos dos coatitas foram na frente cantando, adorando, louvando, marchando. Eles estavam, Mateus, em obediência ao que o Senhor falou. Quando eles chegaram lá de cima do monte, lá embaixo no vale, onde os homens estavam, onde a guerra iniciaria, onde as 3 nações estavam reunidas para guerrear contra Israel. Depois da adoração do povo, Deus, a Bíblia diz que armou armadilhas, emboscadas, aleluia. E uma nação, Mateus, começou a matar uma a outra. E o texto diz que não sobrou um sequer. Israel viu diante dos seus olhos Deus destruindo todos os seus inimigos. Aleluia. Aquele vale que para Israel era o vale da derrota, era o vale da angústia. Aquele vale que era o vale do problema, o vale da crise, o vale da tempestade, o vale da adversidade. Deus mudou esse vale para o vale de Beraca, que significa o vale da bênção. Aleluia.
Qual é a última atitude que devemos ter, Mateus? É justamente essa, é transformar a nossa tempestade em testemunho. Eu quero declarar nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa tempestade que tu estás passando, a partir dessa noite, tu vai transformá-lo em testemunho. Não será mais válida a luta, não será mais válido o problema, não será mais válido as lágrimas. Nessa noite, Deus vai mudar o nome do vale para o vale da bênção, o vale do testemunho, e tu vais sair daqui contando o testemunho dos milagres. O lugar onde eles imaginavam morrer tornou-se o lugar onde eles celebram a fidelidade de Deus. Mas tem um outro texto para nós finalizarmos, que eu quero trazer aqui para nós, irmãos. Está no verso 27. Então voltaram, grave isso. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, aleluia. E tornaram a Jerusalém, e voltaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Esse versículo é profético, irmãos. Talvez você chegou aqui nessa noite como o rei Josafá, com temor no coração, com tristeza, mas eu quero declarar que você vai sair daqui com um ânimo novo, que Deus está entregando nas tuas mãos a vitória de que tu tanto precisa, que Deus está entrando com providência na tua casa, e tu vai contar os testemunhos que Deus vai operar na tua vida. Quem crê assim, dê uma salva de palmas ao Senhor. Para concluirmos, quando a tempestade chegar, quando o dia mau vier, quando o dia da angústia brotar, sabe o que nós devemos fazer? Primeiro, levar nosso medo para Deus. Nosso coração não deve ser depósito de angústia. Deus não nos criou para que nosso coração esteja cheio de tribulação. Leve essa tribulação aos pés do Senhor, e tu vais sair dali renovado para a glória. Aleluia. Segundo, reconheça a sua dependência. Mantenha os olhos no Senhor, meu irmão. Creia na palavra de Deus. Adore antes da vitória, e transforme essa crise num lindo testemunho. Fiquemos de pé nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Talvez você que está aqui, talvez você tenha chegado hoje cercado por uma grande multidão de problemas. A notícia que brotou aos teus ouvidos te assustou. Os recursos parecem insuficientes. Tu olha para a tua conta e não vê nada. Tu olha para as tuas mãos e não vê os recursos. Mas a mesma voz, meu querido, a mesma voz que fortaleceu Josafá, ainda ecoa para a igreja: não temais nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus.
eu quero que você grave isso na tábua do seu coração. A tempestade pode ser grande, mas o Deus que luta por você continua infinitamente maior do que os nossos problemas. Nessa noite você vai ter essa oportunidade de adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu ainda não estou contemplando, mas desde já eu te adoro. Senhor, eu ainda não estou vendo, mas eu já te louvo, porque eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio, Senhor, que o meu milagre virá das tuas mãos. Louve ao Senhor nessa noite. Existem problemas que nós não vamos guerrear sozinhos. Precisamos compartilhar com os outros, para que os outros orem conosco, para que os outros nos ajudem, Senhor. Aleluia. Meu amado e amada irmã, eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você entrou nessa noite com o coração aflito, diante de uma notícia, diante de um problema que você não consegue achar uma solução, vem aqui na frente, faça com
como um rei Josafá. Venha aqui na frente reconhecer que você precisa da ajuda do Senhor. Tu não vai vencer esse problema sozinho. Tu não vai vencer essa dificuldade sozinho. Vem aqui que como igreja nós iremos orar. E eu creio que a palavra profética chegará aos teus ouvidos e a vitória vai ser derramada diante das tuas mãos. Nós iremos continuar o louvor. E você que me ouve pode vir e nós estaremos orando por você. Aleluia, pode vir, meu amado. Cantar um parabéns, depois a gente vai orar por ele. Tá fazendo hoje 30 e todos. Meu Deus! Oh, glória! 30 e todos, com cara de 80. Meu irmão, pode só mão pra cá. A gente vai cantar o parabéns e depois a gente ora. Na verdade é pra gente cantar o parabéns, amém? Só do irmão. 1, 2, 3 e... Pra você nessa data querida, que Jesus será muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Senhor, hoje como dia dos pais, ele já está aí com sua bênção, Pai, sendo gerada no fornil, no vento. Logo, logo vai estar conosco, Pai, que Tu possa conduzir ele, dar sabedoria, possa dar saúde, Pai,
livrando e guardando todo o mal, tudo aquilo que Ele tem colocado diante das tuas mãos, Tu possa abençoar e prosperar, Senhor. Eu Te peço que Ele continue sendo, Pai, esse servo obediente, esse servo, Pai, em nome disso, que se disponibiliza para fazer a Tua obra, a Tua vontade. Assim eu Te peço pela sua vida, o seu casamento, suas emoções, sua área financeira, o seu ministério e a igreja que crê. Glorifica Jesus com palmas bem alegre. Quiser aqui profetizar, dá um abraço. Amém, irmão? Vou te dar, antes de eu orar para encerrar, vou te ensinar algo. Sabe por que tem gente que não ganha nunca nada? Porque nunca dá nada, irmão. Você quer ganhar, você tem que plantar também. É aniversário do varão, tem amigos aqui. Quem que trouxe o presente? Quem que vai fazer o pix daqui a pouco? Ele pelo menos se merendar. Então, aí depois chega o seu e você, pastor, ninguém me deu nada. Tu não semeia, irmão. O meu é só amanhã, porque eu mando, acho que a pessoa, não sei não, mandei mensagem desde de manhã, até hoje não me respondeu, acho que está viajando a pessoa. Vamos pegar um kit ali, um negócio, uma bênção. Amém, irmão? Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, obrigado por este culto maravilhoso, pela Tua presença, Pai. Vigia, varão. Já ia esquecer o profeta. Eu já estava orando já. Quer não? Amém, irmão? Vamos orar pelo Moisés, está se aliando hoje ao ministério, fazer parte da família Miaque. Já tem sido bênção, meu irmão, tem concedido a casa dele lá para fazer ensaio. Já tem se disponibilizado aqui para fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando e usando o servo, amém? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, quero Te exaltar, Te glorificar, Pai, pela vida do Moisés. Que hoje o Pai está se aliando a este ministério, a esta casa de oração. Que Tu possa conduzir, abençoar, guardar e livrar ele. Que Tu possa, Pai, fazer com que ele venha crescer cada dia mais na Tua presença, na graça e no conhecimento da Tua parte. Assim eu Te peço, Te agradeço, Te glorifico, Te exalto em nome de Jesus. E cada irmão, Pai, que possa ir em paz para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmão. Dê a paz dos seus irmãos, não sai sem se despedir. Que Deus nos abençoe. Ali na frente tem a cantina da bênção. Ô glória, não deixe de semear.